Obrigado, meu irmão. Muito bem, vamos voltar para o nosso segundo período, agora sim, entrando em um dos temas específicos que nós queremos tratar nesse dia. Vamos começar falando a respeito de depressão, para depois falarmos, aí, pós-almoço, né? Todo mundo desperto, não é feijoada não, né, pastor Paulo? Todo mundo desperto aí, depois do almoço, para a gente falar sobre ansiedade. Não deixei para falar sobre depressão depois do almoço, para você não ficar muito abatido, dormir. Vamos falar antes e depois a gente fala sobre ansiedade. Brincadeiras à parte, vamos lá. Uma introdução, para a gente começar a pensar um pouquinho sobre o assunto, tá? Alguém ser diagnosticado como depressivo se tornou cada vez mais comum em nossos dias, tá? Isso é uma simples observação da realidade. Nos faria constatar isso, tá? A ponto da depressão ser considerada, a gente já falou, como o mal do século XXI, segundo estatísticas aí da OMS, atingindo mais de 350 milhões de pessoas em todo o mundo. Certamente você conhece alguém, ou você mesmo já passou por isso, ou já foi diagnosticado de alguma forma como alguém com depressão. É muito comum. Muito comum na nossa cultura, esse diagnóstico está cada vez mais presente. Tá? A própria propagação do termo o tornou cada vez mais popular, fazendo com que muitas pessoas rotulem a si mesmas ou a outras como depressivas. Esse, inclusive, é um dos problemas. Porque como o termo se popularizou, às vezes você acorda um pouquinho mais, sei lá, para baixo, você fala assim, hoje eu estou meio depressivo. Estou deprê, né? As pessoas falam. Então se tornou tão popular o termo que começa a ser usado na linguagem comum. Todo mundo, de alguma forma, se você está um pouquinho mais triste, se você falar, eu estou mais depressivo hoje. Começou a se tornar tão popular o termo, tão usado, que ele é usado para qualquer tipo de sentimento negativo hoje na nossa cultura. Entenda, com isso eu não estou falando que não existam pessoas de fato lidando com sentimentos depressivos profundos. Mas eu estou falando que se popularizou a tal ponto que até é minimizado por causa disso. Porque qualquer um fala que está com depressão. Simplesmente por algum tipo de sentimento negativo. Pela popularização do termo, isso não é bom. Né? Porque realmente, às vezes, há uma confusão sobre quem de fato está passando por um problema severo, né, que a gente vai tentar mostrar as possíveis causas e tudo, ou alguém que simplesmente está com um sentimento de tristeza, que é comum a todos nós, como nós já falamos. Pessoas que enfrentam a depressão, elas descrevem a intensidade dos seus sofrimentos, demonstrando como isso afeta a sua vida pessoal e seus relacionamentos. Isso é a primeira coisa que a gente tem que entender. Independente da... A gente vai falar de causa daqui a pouquinho, ou de causas, na verdade. Possíveis causas. Mas independente da causa, a pessoa que está enfrentando aquilo, ela está sofrendo. Eu acho que o primeiro passo para a gente entender e lidar com o assunto não é tratá-lo, a não ser em alguns casos que pode acontecer também, mas de maneira generalizada, não é tratá-lo como, isso aí é frescura. Né? Vai arrumar alguma coisa para fazer que passa. Né? Você já ouviu, às vezes, as pessoas tratando assim. Né? Às vezes a pessoa está passando mesmo. Não estamos entrando no mérito se é justificável ou não, se a causa, o que está causando aquilo ou não, mas, de fato, a pessoa está sofrendo com aquilo. O primeiro passo de ajudar alguém é você entender que a pessoa está lidando com aquilo e está sofrendo. Isso envolve empatia, compaixão. Tá? Por mais que você talvez não concorde com a visão da pessoa, talvez por mais que você veja que aquilo é um resultado de coisas que ela está fazendo de maneira equivocada na vida dela, você entende que a pessoa está sofrendo. E vai tentar ajudá-la a lidar com isso. Tá? Então, entender que não é algo desprezível, tá? Mas algo que a pessoa está lidando com as suas emoções. Tá? Além disso, as explicações sobre a origem, tratamentos para a depressão presentes na nossa cultura, ignoram os conceitos e auxílios provenientes da palavra de Deus.
Eu tenho parentes, né, diagnosticados com depressão. Pessoas na minha família diagnosticadas com depressão. E não vou falar que é a conduta de todos, porque eu estou pegando um exemplo. Tá bom? Mas qual que é a conduta médica, né, no caso, desses parentes que eu vejo? É a simples renovação, seja por aumento de dosagem ou por troca de medicamentos que vai fazer a pessoa se sentir melhor. Então a pessoa está se sentindo mal, ela toma uma medicação, ela se sente melhor por um tempo, o organismo se acostuma com aquilo, aí a dosagem tem que ser aumentada ou trocada. Isso é algo que a gente tem que ficar muito claro na nossa mente. Os chamados medicamentos psicotrópicos, tá? Ou medicamentos usados para antidepressivos, eles não são medicamentos que tratam causa. Eles tratam sintoma. Isso é algo importante da gente definir. Por exemplo, se você está com uma infecção e você toma um antibiótico, você está tratando a causa. Se você está com uma febre por causa de uma infecção e toma uma dipirona, você está tratando o sintoma, que é a febre, não a infecção. Entende a diferença? Tá? Uma coisa é tratar sintoma, outra coisa é tratar causa. A causa vai eliminar o sintoma, porque você está tratando o problema. Mas não necessariamente tirar o sintoma trata a causa. Então, quando eu tomo um medicamento para me sentir melhor, de fato a pessoa vai se sentir melhor. Mas está tratando o sintoma. Ele é útil em alguns momentos, se a pessoa está muito ruim, ele pode ser útil. Mas ele está tratando o sintoma, ele não está tratando a causa do problema. Tem uma distinção que a gente precisa fazer entre causa e sintoma aqui. Nem sempre o que eu sinto é a causa. Usando essa ilustração bem simples que eu falei, por exemplo, a febre, ela geralmente não é a causa, ela é um sintoma. Você pode tomar uma dipirona para se sentir melhor e baixar sua febre? Pode. Mas ela resolveu o seu problema? Não. Você vai precisar fazer um tratamento, ver o que é. Se é um antibiótico que você tem que tomar, ou se é algo viral que vai passar com o tempo, mas você precisa fazer um tratamento. A febre é um sinal de alerta do nosso organismo para mostrar que algo não está adequado. Ela não é uma doença em si, mas ela revela algo. Estou fazendo isso de forma bem simples e genérica para simplificar o entendimento. Muitas vezes o que é tratado são tratados a nível de sintomas. A pessoa se sente melhor, mas o problema continua lá. E aí, se ela para a medicação, ela volta, ou se o meu organismo se acostuma com aquela medicação, ela vai voltar a sentir as mesmas coisas. Tendo isso em mente, vamos definir um pouquinho. O que é depressão? Tá? Eu estou agora com o auxílio de um autor chamado Wayne Mack. É um livro que chama Prostrado, uma abordagem bíblica da depressão e da solidão. É da editora Nutra. Para quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais sobre o assunto, é um bom recurso. Tá bom? Estou trazendo a definição dele aqui para nos ajudar, desse autor Wayne Mack. Tá? Ele classifica a depressão em 3 categorias. Primeiro, depressão leve. Tá? Tem aí a bibliografia no slide, tá? Vocês receberam, tem, para quem quiser, eu vi que tem gente anotando aí, tem aí o nome do livro embaixo. Tá? Depressão leve. Sentimento de desânimo, frustração ou tristeza por algum evento difícil da vida. Segundo Mack, não há nada de errado em sentir esse tipo de abatimento emocional, desde que não percamos a esperança. Então, às vezes, você fica desanimado, triste, por alguma circunstância difícil da sua vida. Isso é natural. O que você não pode é fazer disso a sua vida e você perde a esperança por causa disso e ser dominado por isso. Mas sentir um sentimento de tristeza por algo por a perda de alguém, por exemplo, ou por uma provação, uma tribulação que você está passando, não é pecaminoso. Deus nos criou com sentimentos de alegria, de tristeza. Se você, por exemplo, perdeu alguém na sua família e você fica indiferente a isso, aí que tem algo errado. Você deveria estar triste, né, nesse momento.
Por mais que tenhamos esperança, né? Alguém que está no Senhor e temos esperança nisso, mas há um momento de luto, de tristeza. Nós vemos isso nas Escrituras como um todo. Nós vemos Salomão falando sobre isso em Eclesiastes. Há momento de choro, há momento de luto. Nós vemos grandes personagens da Bíblia sendo lamentados por sua morte. Nós temos livros na Bíblia de lamentação por tragédias sobre o povo de Deus. Há um nível de tristeza que é normal, esperado, diante da realidade do mundo caído em que vivemos. Lá na glória, não vai ter mais dor, não vai ter mais luto, não vai ter mais pranto. Mas nessa realidade caída em que vivemos, a tristeza faz parte da nossa realidade. Tá? Talvez o grande problema seja com o que eu me entristeço, ou com qual intensidade eu me deixo dominar por meus sentimentos. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas por que eu estou falando isso nesse primeiro momento? Porque tem gente que leva para um extremo que fala assim, não, o cristão tem que estar sempre sorrindo, ele não pode ter nenhum momento de tristeza na vida dele. Se está triste por alguma coisa, está errado. E tem momentos que são momentos de tristeza. Inclusive, às vezes, momentos de arrependimento. São momentos de contrição. Arrependimento diante de um pecado é um momento de contrição, de choro. A Bíblia fala da tristeza segundo Deus. Tem a tristeza segundo o mundo, tem a tristeza segundo Deus, que leva ao arrependimento. Tá? Então, não necessariamente ter sentimento de tristeza é errado. Tá bom? Essa é a primeira definição. Segundo, seguindo aí. O que é chamado por ele de depressão moderada. Surge de uma reação inadequada a uma experiência de depressão leve, que ele citou anteriormente. O foco se fixa nos aspectos negativos da vida, em vez de se fixar nas promessas, propósitos e poder de Deus. Aqui já é algo que está se desenvolvendo. Ou seja, aconteceu algo difícil na minha vida. Eu perdi alguém da minha família, que eu amava. Eu vou ter um momento de tristeza e de luto, isso é normal. Tá bom? Agora, se aquilo passa a dominar a minha vida, do tipo, minha vida não tem mais sentido. Eu perdi a razão de viver. Em vez de eu focar nos propósitos de Deus, nas promessas de Deus, no poder de Deus, eu começo a me concentrar nisso de uma forma que eu começo a reagir de maneira inadequada a essa situação difícil, isso começa já a me aprisionar. Isso já é uma reação inadequada a uma provação, uma dificuldade, a uma circunstância difícil que Deus permitiu que acontecesse na minha vida. Então já começa a ser algo que começa a se tornar... Lembra a questão que a gente falou da orientação da vida? Começa a ser algo que orienta a minha vida. Então, minha vida não faz mais sentido. Eu perdi o propósito de viver. Então, tem alguma coisa errada. Porque a minha orientação de vida não era essa. Eu perdi alguém querido, que eu amava, e isso tem um momento de luto e de dor, mas, se isso aconteceu, é porque existe um Deus que permitiu e que está formando o caráter do Filho dele em mim, por meio da circunstância, por mais difícil que ela seja. E a terceira é o que é chamado de depressão severa. Ainda mais profunda que a moderada, gerando absoluta desesperança. É uma atitude permanente de grande peso ou escuridão que afeta, controla e domina todas as áreas da vida de uma pessoa. Então, geralmente, é aquele estágio que a pessoa não levanta da cama. Aquilo dominou ela a tal ponto que, de fato, ela se entregou completamente a isso. Então, são os 3 estágios que o Mack usa aqui. Algo que começa com um sentimento, de tristeza por uma circunstância difícil, que começa a dominar e tomar controle da vida da pessoa até levar ao estágio final que leva à desesperança absoluta. Note que há uma progressão. E aqui é o cuidado, tá? Que a gente tem que ter quando a gente fala de depressão. Depressão não acontece. Popularmente na nossa cultura, muitas vezes é visto assim. Entrei em depressão. Não, depressão não acontece. Depressão é um processo. Às vezes, de reações inapropriadas às circunstâncias, de se deixar dominar por sentimentos, visões e orientações de vida equivocadas que vão levando a pessoa totalmente ao desespero, ou à desesperança. Bom? Quais são as causas disso? Antes de passar para as causas, só mais
alimentando a definição aqui do MEC. MEC também nos alerta que qualquer tentativa de entender a depressão precisa ter um olhar abrangente, pois a mesma afeta todos os aspectos da vida. O físico, fadiga, insônia, as emoções, desânimo, melancolia, o comportamento, inatividade, reações pecaminosas, o intelecto, pensamentos negativos, falta de esperança, a teologia, visão distorcida de quem Deus é e do plano de Deus, e a história de vida da pessoa, podendo ter efeitos cumulativos, padrões de reações pecaminosas que se acumulam. Então, o que o MEC está falando? Quando você está lidando com alguém, ou você está lidando com você mesmo, que você está percebendo que você está se deixando levar por sentimentos depressivos, de tristeza profunda, o que você tem que entender? Que isso não é apenas um aspecto da mente ou das emoções. Isso afeta o todo do ser de alguém. Né? Afeta seu comportamento, afeta seus relacionamentos, afeta a sua visão de mundo, a forma como ela enxerga o mundo. Afeta uma série de coisas. Tá? Porque, às vezes, a gente tem o hábito de departamentalizar demais o homem, né? O ser humano. Né? Como se o ser humano fosse caixas, departamentos separados, que não tivessem relação um com o outro. Não, isso aqui é da mente. Não, isso aqui é do corpo. Não, isso aqui é das emoções. Não, e uma coisa interfere na outra. Nós somos um todo, um ser interligado. Então, se eu tenho uma doença orgânica, o meu físico, isso pode afetar o todo do meu ser. Se eu tenho uma visão errada sobre o mundo, isso afeta o todo do meu ser. Eu não posso separar uma coisa da outra. Tá? Quais são as causas? Quais são as possíveis causas da depressão? Primeiro, algum problema orgânico. Tá? A primeira possível causa. Existem problemas orgânicos que podem resultar no que a gente chama, ou nos diagnósticos que são dados de depressão. Tá? O NMEC diz que existe uma pequena parcela de casos nos quais os sentimentos de depressão são causados por um problema fisiológico. Às vezes é o subproduto de uma doença, efeitos colaterais de determinado tratamento, falta de algum tipo de elemento químico no organismo. E é bom ter isso em mente. Por quê? Para a gente não cair nos extremos. Quais são os extremos? Depressão é sempre doença. E se é doença, eu trato com remédio. Pronto, acabou. Ou depressão nunca tem a ver com nada físico. Nada orgânico. É só da mente. Tá? Esses são os dois extremos. Podem ter casos que uma pessoa, isso comprovado, né, por exames, ela está tendo alteração nas suas emoções por causa de um problema químico no seu organismo. Está faltando algum hormônio, está tendo a reação de algum efeito colateral de outra medicação que ela está tomando. Isso pode acontecer. Então, talvez a primeira abordagem necessária, quando alguém é diagnosticado ou se identifica como alguém depressivo, é fazer um check-up. É ir ao clínico geral, ao médico, e fazer exames para ver se está tudo bem com a saúde dele. Para a gente não cair no extremo de falar, depressão sempre é doença ou nunca é doença. Tá? Pode ter uma questão orgânica. Porém, o que o MEC nos orienta aqui, que é importante a gente lembrar, principalmente nós cristãos, é que mesmo diante de questões orgânicas, o ser humano é responsável em lidar com as suas emoções e respostas de maneira bíblica. Vou dar um exemplo. Talvez eu mexa com algumas mulheres aqui, mas é o exemplo para mim mais comum e mais claro. Mulher tem TPM. Né? Uma alteração hormonal no seu organismo. Isso existe. Não é invenção. Isso existe. Agora, por que essa alteração hormonal existe? A mulher pode matar o marido quando ela está com TPM? Não. Ela continua... Às vezes ela quer, né? Mas ela não pode. Ela continua responsável por seus atos. Tá?
Estou dando um exemplo banal, né? Simples, para ilustrar. Mesmo que alguém esteja com alguma alteração hormonal, ela é responsável diante de Deus para controlar suas emoções. Tá bom? Quando a gente fala que pode ter uma questão orgânica, isso não é uma justificativa. Então tudo bem. Então não tem problema, já que é orgânico. Não, nós continuamos responsáveis em lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Tá? Mas essa não é nem de perto a maior causa da depressão. Tá? Na nossa cultura, muito do que é diagnosticado como depressão não advém de causa orgânica. Tá? Advém de visão de mundo e de reações às circunstâncias da vida. Então vamos lá. Segundo, além de problema orgânico, pode ser também pecado e culpa não tratados biblicamente. Tá? Isso, na cultura secular que a gente vive, é totalmente ignorado. Tá? Se você for algum médico, for alguém que, na sociedade secular, não vai ter esse tipo de tratamento. Do tipo, bom, a pessoa pode estar abatida porque ela está com algo não arrependido, com uma culpa não tratada no seu coração. E a Bíblia fala sobre isso. Pode ser. Não estamos dizendo que toda depressão é porque a pessoa está com um pecado escondido. Não é isso. Por isso que a gente está falando de causas. Tá? Mas existem possibilidades e relatos de personagens bíblicos que estavam em sofrimento e abatimento e desânimo porque estavam culpados diante de Deus e não confessaram seus pecados. Talvez o exemplo mais claro seja o exemplo de Davi no Salmo 32, que é o que eu coloquei aí para vocês. O texto diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo. Aí o versículo 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Olha como Davi relata, mostrando que, enquanto ele ocultou, não tratou diante de Deus sua culpa, o seu pecado, isso trouxe abatimento profundo sobre ele. É uma das possíveis causas. Não é a única, como nós estamos falando, mas é uma das possíveis causas. Lembra? Aí a gente volta para o que a gente viu mais cedo. Se o homem foi criado para adorar a Deus, para viver diante de Deus, para se relacionar com Deus, para representar a Deus, e ele está de maneira rebelde, se levantando contra isso, isso vai trazer reflexo naquilo que ele sente. Isso vai trazer reflexo no seu espírito, no seu abatimento. Por quê? Porque conscientemente, aqui no caso Davi, um homem regenerado, mas que estava em uma situação pecaminosa, sem tratar, sem se arrepender, ele sabia que estava indo contra o Senhor. E isso traz abatimento. Isso traz consequências para a vida da pessoa. Diga, irmão. Uhum. Eu não creio que foi arrependimento, tá? No caso de Judas. Por quê? Porque o arrependimento genuíno, ele leva à mudança de vida, né, a contrição profunda e mudança de vida. O arrependimento levaria Judas ao pedido de perdão, à confissão e à mudança, e não ao tirar a própria vida. As próprias traduções nossas traduzem como remorso. Exatamente. Então eu não vejo como um arrependimento, mas eu vejo como um peso, nesse caso aqui, de o que eu fiz, de tristeza profunda pelo que ele tinha feito, mas que levou a uma reação inadequada. Pedro também teve uma tristeza profunda.
quando ele negou Jesus. O texto diz que ele chorou amargamente quando o galo cantou. Depois da terceira vez que ele negou, ele lembrou das palavras de Jesus e chorou amargamente. Mas Pedro foi restaurado, se arrependeu e mudou de vida. As reações foram diferentes. O de Pedro houve arrependimento genuíno, o de Judas não. Mas a tristeza pelos dois terem pecado contra o Senhor existiu. E é isso que a gente está falando. Às vezes, o sentimento de abatimento, de tristeza, vem por entender que eu não estou agindo do motivo da minha existência. Eu estou fora, minha orientação de vida está errada. Então, estou indo contra o Senhor. E muitas vezes Deus permite, inclusive, esses sentimentos e abatimentos para nos trazer a realidade. O arrependimento e a mudança. Mas não é só isso. Uma terceira possível causa. Reações inapropriadas diante de uma circunstância difícil. O texto está bem pequenininho aí, então eu quero pedir para você abrir aí em 1 Reis 19. Abra aí sua Bíblia. 1 Reis, capítulo 19. Vai falar sobre Elias. Tá? Então, às vezes pode não ser um pecado ocultado, mas pode ser uma reação inadequada diante de uma circunstância. Você está numa circunstância difícil e você não reage adequadamente. Você, por exemplo, não confia em Deus como deveria. Você reage de uma forma que não é adequada, até pecaminosa, mas diante de uma circunstância difícil da vida. Olha o exemplo de Elias em 1 Reis 19. O texto diz assim, a partir do versículo 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Caminho de um dia. Veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E aí o texto vai continuar narrando. Mas nota, a gente não leu o texto anterior, por causa do tempo aqui, todo o contexto, mas Elias tinha acabado de desafiar os profetas de Baal, aquele texto bem conhecido, em que Deus fez um sinal lá, mandando fogo do céu e tal, e todas aquelas coisas, no sacrifício ali que Elias tinha levantado, e se levantaram e mataram os profetas, os falsos profetas ali de Baal. E aí, de repente, ao saber disso, Jezabel, ao saber da boca de Acabe, fala assim: olha, eu vou te matar. Assim como você fez com os profetas de Baal, eu vou te matar. E aí, qual que é a reação de Elias? Deus acabou de mostrar para Elias, todo o seu poder. Elias tinha desafiado vários profetas, ali de Baal. Então era alguém que estava confiando, dependendo do Senhor num momento, no outro momento ele ficou apavorado. Ele foge para salvar sua vida e ele vira para Deus e fala assim: para mim já não dá mais. Basta, eu quero morrer. Elias está reagindo adequadamente aqui? Não. Ele deveria confiar no Senhor. O mesmo Senhor que fez lá o sinal diante dos profetas, mandou fogo do céu e tal. Será que o Senhor não teria poder para conter a Jezabel? Mas Elias se deixou abater pela circunstância. E Jezabel, evidentemente, era uma mulher muito poderosa, junto com o rei Acabe ali. Humanamente falando, realmente a vida dele, a cabeça dele estava a prêmio. Mas ele deveria confiar no Senhor. Ele não confiou no Senhor, isso levou a ele um abatimento profundo a ponto de pedir a morte. Foi uma reação, uma circunstância difícil da vida, que levou ele ao desespero profundo a ponto de falar: não, para mim já deu, para mim eu quero a morte.
Então, muitas vezes, a depressão pode ser uma reação inadequada, pecaminosa, a alguma circunstância difícil que você está passando na sua vida. Ou que alguém está passando na vida. Às vezes a causa tem uma circunstância difícil, tem uma luta, tem uma provação, tem uma perda, tem uma dificuldade profunda, e em vez de a sua mente estar renovada com as verdades da palavra de Deus, com o seu propósito, com a orientação da sua vida, você se deixa levar por outras coisas. E isso vai te levar ao abatimento, né? ao sofrimento, à desesperança, como aconteceu com Elias aqui. Diga, meu irmão. Sim. Tá. Boa pergunta. Quando a gente citou os três tipos, né, classificações de depressão, não quer dizer que a pessoa passa necessariamente pelos três. Tá? São tipos. Às vezes uma pessoa ela está simplesmente com um sentimento negativo. Às vezes uma pessoa ela pode, diante de uma tragédia, uma circunstância difícil, levar já para um abatimento profundo, que é o que aparentemente acontece com Elias aqui. Não significa que ela vai passar pelas três, mas significa que existem três tipos. E que geralmente, e aí sim, geralmente, não é uma regra, mas geralmente é um processo que vai acontecer na vida da pessoa. Às vezes pode ser por algo ocasional, uma circunstância específica, como a gente está vendo aqui. Mas o comum que a gente vê na sociedade, a pessoa ela entra num processo. Ela começa com sentimentos negativos, aquilo vai se acumulando, vai se tornando mais sério, até levar ela à falta de esperança. Tá? Mas não quer dizer que todas as pessoas vão passar pelos três. São só tipos, tá? Classificações. Sim. Uhum. Uhum. Pode ser, mas aí é uma questão de visão. Aquela pessoa precisa ser orientada, ensinada. Em nenhum lugar na Bíblia é ensinado, por exemplo, que a gente deve perdoar a nós mesmos. Isso é um conceito da nossa cultura, conceito popular. Você tem que perdoar a si mesmo. Não. Perdão você recebe do próximo, quando você pega contra ele e pede perdão, e de Deus. Né? Em nenhum momento na Bíblia fala assim, ó, perdoe a si mesmo. Isso é uma invenção popular da nossa cultura. E as pessoas às vezes ficam com isso na mente. Não, a pessoa me perdoou, mas eu não me perdoei. Perdão, quem atribui é o ofensor. É o ofendido. Quando nós pecamos, nós ofendemos alguém e ofendemos sempre a Deus. Então nós pedimos perdão para a pessoa e para Deus, e o perdão é concedido por Deus pela pessoa. Né? Essa ideia de perdoar a si mesmo, você não encontra nas Escrituras. O que a pessoa tem que saber? Tem que trabalhar na mente dela? Ela tem que entender e aceitar o perdão recebido. Bom, eu não sou mais escravo do meu pecado. Eu não sou mais escravo desse pecado. Eu fui perdoado em Cristo Jesus, né, e até no relacionamento. Ou mesmo que no relacionamento a pessoa não queira perdoar, por exemplo, eu peço perdão para alguém, a pessoa não quer falar comigo, mas eu fiz a minha parte, eu pedi perdão, e eu pedi perdão para Deus. Deus me perdoa. Eu aceito o perdão. Eu não preciso me perdoar. Eu não estou nesse papel de juiz de mim mesmo. O juiz é Deus. Eu preciso aceitar esse perdão. Então, o que tem que trabalhar nesse caso com a pessoa? Entender que o perdão é uma atribuição divina, que Deus, por sua graça, perdoa qualquer tipo de pecado, e que, inclusive, a atitude de gratidão e de aceitação diante do perdão de Deus é deixar isso para trás e prosseguir para o alvo, como Paulo diz. Deixo para trás as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Então é reagir, mudar, ser transformado e tentar não repetir o mesmo erro, evidentemente. Sim. Não, é muito comum, é um conceito popular da nossa cultura. Isso é extremamente comum. Tem até livretos que trabalham sobre isso. Você tem um livro da editora Nutra aqui. A editora Nutra é uma editora que só trabalha na linha de aconselhamento. É muito boa a editora. E eles têm um livretinho que chama Eu Não Consigo Me Perdoar.
né, que vai tratar sobre isso. Vai mostrar, olha, na Bíblia não tem esse conceito, o que você precisa é receber o perdão de Deus e trabalhar na sua mente, exatamente. Trabalhar na sua mente. Porque às vezes entra num estágio profundo até de autocomiseração, né, de a pessoa ficar alimentando aquilo, né, a tal ponto que ela não sai daquilo, a vida dela vira aquilo. Né? Então, mas a solução não está em perdoar a si mesmo, a solução está em entender o perdão de Deus. Né? Um gráfico para ilustrar isso. Acho que ficou pequeno, mas tá bom. Vou ler para vocês. Você tem aqui em cima, circunstância difícil na vida. Tá? É o primeiro estágio. Todos nós passamos por circunstâncias difíceis. Tá? Alguém aqui nunca teve problema na vida? Todos nós passamos por circunstâncias difíceis, certo? A gente ri, parece piada, mas a gente constrói a nossa vida como se isso não fosse acontecer. A nossa mente ela é muito enganosa. Né? O nosso coração é enganoso, como diz a Escritura. Né? A gente sabe que todo mundo passa por problema. Mas quando o problema chega, a gente se surpreende. A gente fala assim, por que Deus? Por que comigo? A gente se surpreende. Mas faz parte da nossa realidade caída. Faz parte do mundo que a gente vive. Faz parte, como a gente já falou, do propósito de Deus de nos formar. De moldar o nosso caráter. Circunstâncias difíceis fazem parte da vida. Tá? Só que aí, a circunstância difícil pode gerar ou autocomiseração ou decepção. E essa decepção pode ser com Deus. Pode ser com o próximo. E aí a pessoa começa a alimentar aquilo. Tá? Circunstâncias difíceis todo mundo passa, mas quando a pessoa começa a se alimentar daquilo, eu sou uma vítima do destino. Né? Minha vida não vale a pena. Se Deus é bom, por que Ele está permitindo isso na minha vida? Ela começa a alimentar. Se decepcionar com Deus, se decepcionar com as pessoas. Né? Alimentar uma autocomiseração, eu não mereço passar por isso. Por que isso está acontecendo na minha vida? Uma série de coisas. Ela começa a alimentar aquilo. Isso vai gerar uma de duas reações. Aí depende do perfil da pessoa. Vai gerar uma de duas reações. Ira ou abatimento. Então, diante da circunstância difícil, eu começo a ter autocomiseração, decepção, ou eu vou ficar uma pessoa irada, né? Um iracundo, e aí eu vou começar a brigar com todo mundo ao meu redor, a me deixar dominar por sentimentos de ira, de explosão de ira. Por quê? Porque eu estou descontente com a vida, por causa das circunstâncias que estão acontecendo, ou eu vou ficar abatido. Né? Não vou reagir àquilo de forma irada, mas vou me tornar alguém abatido. Isso pode levar à amargura ou ao desapontamento. Né? Eu começo a guardar aquilo no meu coração, né? Raiz de amargura, aquilo começa a fermentar, aumentar, e eu me torno aquela pessoa amarga. Né, que só vê o lado ruim das coisas, que nunca está satisfeita com nada, né, que leva ao que a gente chama, ou que é diagnosticado em nossos dias como depressão. Então note que a reação inapropriada a uma circunstância difícil pode levar à depressão. Essa é uma terceira causa, reagir inadequadamente a uma circunstância difícil da vida. Então, por exemplo, quando a gente está num aconselhamento de pessoas que estão diagnosticados com depressão, o que geralmente a gente procura? Qual que foi o evento que deu o start para a pessoa chegar onde ela chegou? Às vezes é a perda de alguém, às vezes é um relacionamento quebrado, às vezes é uma decepção com a vida, às vezes é uma frustração que vai sendo alimentada a tal ponto que pode chegar a um sentimento de total desesperança, desapontamento, que a gente chama de depressão muitas vezes. Essa é uma terceira possível causa da depressão. E talvez eu diria que acho que é a mais comum. Pelo menos na minha experiência de conselheiro, a maioria das pessoas que eu atendi diagnosticadas com depressão foram por reações inadequadas às circunstâncias da vida, que foram se tornando uma bola de neve, a ponto da pessoa perder a esperança de viver. Tá? Uma quarta possível causa é a construção, a manutenção, o alimentar de valores não bíblicos. Tá?
Um sistema de valores não bíblico pode causar inveja e cobiça de coisas que não são o plano de Deus para nós, gerando descontentamento e conduzindo à depressão. Aí eu peguei um texto só para ilustrar, que está no Salmo 72, aqui. Eu vou ler daqui a pouquinho. Mas qual que é a ideia aqui? Quando eu começo a adotar valores, que não são necessariamente os valores de Deus para mim, e eu começo a colocar como fundamentais para a minha vida. E aí quando eu não tenho, eu fico abatido, desanimado, desapontado, porque eu não tenho, frustrado, e isso pode me levar à depressão. Não sei se você já percebeu. Quem trabalha muito com isso na nossa cultura são as propagandas. O marketing. O marketing trabalha com descontentamento. Basicamente é isso. Ele passa aquele carro bonito na televisão, você olha para o seu carro e fala, nossa, que porcaria de carro que eu tenho. Você fica descontente com aquilo que você tem, porque aquilo que está sendo oferecido é melhor. Oi? Passa aquele celular na TV e você fala assim, nossa, olha o meu celular. Trabalha no... Você tem que ficar descontente com o que você tem para que você busque aquilo que você não tem. Então, às vezes, um sistema de valores não bíblico vai levar a isso, ao descontentamento. Tudo bem. Ela ficou assustada ali com o barulho que fez a garrafinha. Pode levar ao descontentamento. Então, eu não tenho a família, os filhos que eu gostaria de ter. Então, isso vai me levar ao descontentamento. Eu não tenho o estilo de vida que eu gostaria de ter. Então, isso vai me levar ao descontentamento, que pode ser alimentado até a pessoa perder a esperança de vida. Por quê? Porque eu não tenho isso. Porque eu não tenho aquilo. Então, são valores não bíblicos alimentados. Você já parou para pensar? Oi? Ele vai gerar inveja. Na verdade, esse valor não bíblico alimentado vai gerar inveja. Por quê? Porque o outro tem e eu não tenho. Aí eu invejo aquele que tem aquilo que eu gostaria de ter. Mas por quê? Qual que é o problema? O outro ter? Não. O problema é o valor que está incutido na minha mente. Eu acho que eu preciso daquilo e Deus não me deu. Não, é verdade. Parece ridículo, mas é verdade. Olha, quando o primeiro pecado acontece, voltando lá para a história de Adão e Eva, no jardim, a primeira coisa que gera em Adão é descontentamento com o que Deus tinha dado para ele. É claro que é uma transferência de culpa, mas ele fala, isso aqui aconteceu por causa que foi a mulher que o Senhor me deu. É quase jogando a culpa para Deus. Se tivesse me dado uma melhorzinha, não tinha acontecido isso. Foi a mulher que tu me deste. Ele aponta o dedo para Eva, mas aponta o dedo para Deus. Ele está descontente. Não com o pecado dele, mas ele está descontente com a mulher que Deus deu para ele. Isso parece distante de nós, mas na verdade está mais presente do que a gente pensa. Porque a gente começa a cultuar e cultivar valores que não tem na palavra de Deus, que a gente acha que são fundamentais na nossa vida. Eu brinco com os adolescentes lá da igreja. Falo assim, como o estado pré-queda era bom, Adão no jardim, sem pecado. Aí eu paro para eles e falo assim, sabe, você queria estar no jardim do Éden, Essa realidade sem pecado, seria ótimo, lá no jardim do Éden não tinha Wi-Fi. Não tinha smartphone. Não tinha luz elétrica. Não tinha chuveiro quente. Netflix. A gente se apega a algumas coisas que a gente acha que são fundamentais, que a gente não vive sem, que são extremamente recentes na história da humanidade. Eu lembro de vou contar um caos aqui, uma experiência, mas não vou contar quem é, para não expor. Mas eu lembro de um amigo meu, que a gente foi dar um curso sobre aconselhamento bíblico no Nordeste. Dois paulistanos no Nordeste. E a gente ficamos na casa de um pastor lá.
E ficamos lá a semana toda, né? Aí voltamos no avião, ele falando comigo. Ele falou, não vejo a hora de chegar na minha casa, tomar um banho quente, porque eu, eu não lavei as costas a semana inteira, por causa que não tem, na maioria das casas do Nordeste, né, não tem chuveiro elétrico. Por quê? Porque é muito quente. Só que nós paulistas não vivemos sem chuveiro elétrico. Né? Estamos tão acostumados com isso, por mais que esteja calor, você tem que tomar um banho quente, pelo menos morno. Né? Então a gente se apega a algumas coisas que a gente acha que a nossa vida não existe sem elas. E a gente começa a colocar isso como valores fundamentais. Se eu não tiver isso, minha vida não tem sentido. Se eu não tiver determinada posse, determinado bem, ou determinada coisa que eu almejo, minha vida perdeu. E aí a gente volta. Por que a gente viu aquela base toda pela manhã? Se eu não entendo por que eu existo, qual é o sentido da minha vida, eu vou viver uma pessoa insatisfeita. Isso vai me levar a abatimento profundo. Porque eu vou colocar valores que não são coisas porque eu fui criado. Eu fui criado para me relacionar com Deus, para adorar a Deus, para amar a Deus e amar o meu próximo. Eu não fui criado para ter sucesso. Eu não fui criado, ó a grande mentira da nossa sociedade, eu não fui criado para ser feliz. Eu sei que a gente coloca isso numa roupagem religiosa, às vezes, gospel, né? Deus quer que você seja feliz. De fato, há felicidade verdadeira no relacionamento com Deus, mas isso não implica que você não vai ter problema, dificuldade, sofrimento. Deus quer o seu aperfeiçoamento, que você seja moldado à imagem do Filho. E às vezes vai ter sofrimento para isso. É só olhar para as Escrituras. Olha a vida dos profetas. Olha a vida dos apóstolos. Não, Deus quer que você tenha sucesso, seja feliz. Os apóstolos todos morreram. Foram mártires. Tirando João, todos os outros foram martirizados. Foram pessoas felizes? Não tenho dúvida. Paulo fala sobre isso. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Por quê? Porque a felicidade deles não dependia das circunstâncias. Mas a visão do nosso mundo é que depende. Você precisa disso para ser feliz. Você precisa daquilo para ser feliz. Nós não precisamos de coisas desse mundo para sermos felizes. Nós precisamos do Senhor e de uma vida voltada para Ele para ser feliz. Felicidade é consequência, felicidade não é alvo. Felicidade é consequência da vida com Deus. Se você vive com Deus, se você ama a Deus, você é uma pessoa satisfeita. Feliz, contente. Em toda e qualquer situação, como diz Paulo. Mas o grande cilada da nossa cultura é que você existe para ser feliz. Isso significa que você tem que ter as coisas que você deseja. Se você não tiver, entende? São valores não bíblicos que a gente adota. E aí isso nos leva à frustração profunda. Isso nos leva à depressão muitas vezes. Por quê? Porque, infelizmente ou felizmente, nós não vivemos numa realidade em que tudo aquilo que a gente quer é dado a nós. Quem aqui tem filho pequeno? Alguns. E alguns outros já tiveram, né? Já passaram por filhos pequenos. Eu tenho 2 crianças em casa, vão fazer 11 anos. Vou falar da minha filha porque ela tem mais essa tendência do que o meu menino. Se eu deixar ela escolher o cardápio da casa, der tudo aquilo que ela quer, eu vou ser um bom pai ou um mau pai? Vou ser um péssimo pai. Daqui a pouco ela vai estar com uma série de problemas. Por quê? Porque vai ser só bobeira. Vai ser pizza, vai ser hambúrguer, vai ser chocolate, vai ser sorvete. Ela vai se alimentar só disso. Todo dia só disso. Isso é bom, de vez em quando você comer alguma coisa dessa, ok, legal, gostoso. Mas se essa for a sua alimentação todo dia, logo ela vai ter um problema de saúde. Mas é o que ela quer. É o que ela deseja. Entende? Deus é um bom pai ao não nos dar tudo o que nós queremos. Isso é o que é contrário da nossa sociedade. Deus, por que Deus permite se Ele é bom? Às vezes Ele permite justamente porque Ele é bom. Porque Ele quer criar traços de caráter em nós que só vão ser aperfeiçoados no meio do sofrimento e da dificuldade. Vai ter que comer a salada também. Não é só a pizza e o hambúrguer. Vivemos em um mundo em que isso existe e que Deus usa isso para o nosso aperfeiçoamento.
Talvez por isso Salomão falou que é melhor estar numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. E a gente aprende muito mais no luto do que na festa. Na festa a gente curte. No luto a gente aprende. A gente reflete. Então, muitas vezes são valores que nós alimentamos que nos levam ao abatimento profundo. Aí eu não tenho aquilo que eu tanto valorizo e aí eu fico abatido. É o que na nomenclatura, nós não vamos entrar nisso hoje, porque não daria tempo, mas é o que você vai encontrar na literatura de aconselhamento, aí, evidentemente nas próprias escrituras, daquilo que é chamado de ídolo do coração. Não sei se alguém de vocês já leu, já ouviu alguma coisa sobre isso. Ídolo do coração é aquilo que você valoriza, ama e coloca como sendo da sua vida acima de Deus. Você criou um ídolo. Eu preciso disso. Minha vida só faz sentido se eu tenho isso. Minha vida só vale a pena se eu tenho isso aqui. Eu coloco algo no lugar que deveria ser de Deus. E quando eu não tenho esse algo, isso me leva ao abatimento, à frustração profunda. Qual que é a dinâmica da idolatria? Por que, por exemplo, Israel, em alguns momentos da sua história, ia lá adorar Baal ou outros deuses? Porque eles amavam esses deuses? Não. Porque eles acreditavam que esses deuses poderiam dar alguma coisa para eles. A dinâmica da idolatria sempre é egoísta. Então eu adoro Baal, porque Baal é o deus da fertilidade, ele vai mandar chuva, eu vou ter alimento. No final das contas, o foco sou eu. Então as pessoas falam assim, o ídolo é o dinheiro. Não, o dinheiro é só um meio de satisfazer. Porque as pessoas correm atrás e vivem em função, porque elas querem ter o dinheiro para comprar, adquirir aquilo que elas acham que tem valor para elas. Pode ser até uma questão de status. Não é nem adquirir, eu estou em tal status financeiro. Estou em tal camada da sociedade. As pessoas começam a ter valores que tiram Deus do centro e aí, novamente, reorientam negativamente o sentido da vida. O sentido não é mais Deus. O sentido agora é algum outro valor que eu coloquei no lugar de Deus. E isso sempre vai levar à frustração. Tem uma frase que ficou conhecida, né, de um autor antigo, que ele diz assim, existe um vazio no homem, um buraco no homem do tamanho de Deus. Qual que é a ideia da citação? Só Deus pode preencher. Qualquer outra coisa que você tenta colocar no lugar, não vai preencher esse vazio que o homem tem. Mas o homem continua tentando, buscando. Se ele tiver sucesso, se ele tiver dinheiro, se ele tiver determinado relacionamento, se ele tiver paz, se ele tiver... Ele vai tentando alternativas para colocar sentido na vida dele sem Deus. Mas isso sempre vai levar à frustração, no final das contas. Ao abatimento, ao desânimo. Ok, já vimos uma definição, já vimos causas. Como a gente lida, então? Que é o grande tópico. Como lidar com isso? Como ajudar alguém com depressão? Isso vai servir para você, se você tem alguém que está passando por isso, isso vai servir para você, talvez. Tá? Alguns conselhos provenientes da palavra de Deus. Como ajudar? Primeiro, seja compassivo e paciente diante do sofrimento da pessoa. O que a gente falou, não trate como bobeira. Tá? Não trate como frescura. A pessoa está sofrendo. Você precisa ser compassivo e paciente. Diante do sofrimento da pessoa. O texto de 1 Tessalonicenses diz, exortamos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. O cara está desanimado, a pessoa está desanimada, está abatida, você deve ir lá confortar, dar força para ela, consolar e ser paciente com ela. É um processo. Você virar para a pessoa e falar assim, isso aí não é nada, não ajuda a pessoa. Entende? Por mais que talvez seja algo que ela tem que mudar na vida dela, talvez seja até um pecado na vida dela, se você não for paciente, não se compadecer, não se envolver, você não vai ajudá-la. Você precisa se envolver, você precisa ser paciente, você precisa ser um instrumento de Deus na vida daquela pessoa.
Tá? Então, o primeiro conselho é, primeiro, paciência. Compaixão. São os primeiros 2 passos. Compaixão e paciência. Se identifique, veja que a pessoa está sofrendo e se envolva para ajudá-la. Tenha paciência e seja compassivo. Nós vivemos em uma sociedade imediatista. Nós somos da geração do micro-ondas, não do forno a lenha. Né? Somos da geração do fast food. Então tudo tem que ser rápido. Nós não somos pacientes, essa que é a verdade. As reações têm que ser imediatas, e às vezes a gente cobra das pessoas. Já falei uma vez isso para você. Já pensou se Deus fizesse assim com a gente, né? Eu já te ensinei uma vez, você não quis aprender, problema seu. Às vezes nós somos muito impacientes. Para ajudar pessoas que estão lidando com sentimentos depressivos, sofrimento, desânimo, abatimento, nós precisamos de compaixão e de paciência. Acho que esse é o primeiro passo. Envolvimento, compaixão, paciência. Sim. Sim, que já é um estágio bem... A gente não vai tratar, por exemplo, hoje de suicídio. Tá? Seria um outro tema. Vai ser tratado? Em outro? Pastor Carlos, é verdade. Também é pastor lá em Tremembé. Meu companheiro aí de ministério. Ele vai tratar sobre suicídio, ele vai falar mais sobre isso. Que aí tem outras medidas. Que vai envolver muita paciência também, mas outras medidas até de cuidado com a pessoa, para a proteção da própria pessoa. A pessoa tem que ser sempre vigiada, tem que sempre prestar contas, tem uma série de coisas aí que aí envolve a questão do suicídio. Nem estou entrando muito nesse tópico, mas a paciência vai ser fundamental. Fundamental. Segundo, ouça e procure compreender o que aconteceu na vida da pessoa. É um outro problema da nossa cultura. Nós gostamos de falar, não gostamos de ouvir. Tiago, o texto de sabedoria do Novo Testamento, o mais parecido com Provérbios que a gente tem no Novo Testamento, replica o ensino de Provérbios que a gente tem que ser pronto para ouvir e tardio para falar. A gente deveria ouvir muito mais. Então, para você ajudar alguém, a gente viu, geralmente o que acontece? A pessoa tem uma circunstância na vida dela que leva a uma série de coisas. Se você não compreende a visão de vida da pessoa, os valores dela, o que aconteceu, o seu histórico, você dificilmente vai conseguir ajudá-la. Ou se você é que está lidando com isso, se você não reflete sobre o que aconteceu na minha vida, por quê, como eu cheguei até esse sentimento, dificilmente você vai conseguir solucionar, o problema. Então, o primeiro passo, se você quer ajudar alguém, você precisa ouvir. Pode fazer perguntas, até para entender, mas você precisa ouvir. Deixa a pessoa falar. A gente quer dar resposta, às vezes, muito rápida. Não, isso aqui é isso, toma. Aquele médico que você passa, ele nem olha para você. Como você sai diante de uma consulta assim, né? Você entra na sala do médico, senta lá, fala, ele nem olha para você. Não, então você tem que tomar isso aqui, tchau. Próximo, quase atendimento em massa, né? Em escala, né? A gente tem que ouvir as pessoas. A gente tem que tentar entender, compreender o que está acontecendo. Se você não ouve, se você não busca entender, você já quer dar a solução, você acha que você já sabe todas as respostas, e já quer dar a solução para a pessoa, dificilmente, mesmo que a solução seja verdadeira, mesmo que o que você está falando é correto e bíblico, dificilmente a pessoa vai te ouvir. Por quê? Porque ela viu que você não se importa com ela. Você nem ouviu o que ela tem para falar. Você pode estar dando a solução correta, mas a pessoa não vai ouvir. Simplesmente porque você não parou para ouvi-la também. E entender o que ela está passando. Então, ouvir, compreender é parte do processo. Terceira dica, terceiro conselho. Forneça a esperança centrada na pessoa e obra de Cristo. Como nós vimos, o verdadeiro problema do ser humano é a sua condição caída e a verdadeira solução é
a redenção em Cristo. Para qualquer tipo de problema. Quando a nossa vida é reorientada, entendendo que Cristo é o modelo, Ele é o alvo da nossa adoração, é o Senhor, é o nosso Deus, isso dá, de fato, esperança. Nós precisamos fornecer esperança para as pessoas. Infelizmente, os métodos humanos, geralmente, eles não dão esperança. Eles dão alívio, mas não esperança. Então, toma esse remédio, você vai se sentir melhor, mas o problema continua lá. É que nem a ideia do AA, Alcoólicos Anônimos, né? Qual que é o lema deles? Um dia mais. E uma vez, você sendo alcoólatra uma vez, você vai ser sempre alcoólatra. Ou seja, é uma solução sem esperança. Eu vou só dando paliativos para a minha vida, porque minha vida é isso. Agora, a Bíblia não. A Bíblia fala, tais fostes alguns de vós. Vocês eram assim, agora há uma nova vida. Há esperança de mudança. Há esperança de enxergar o mundo de outra forma. Há esperança de reorientar o propósito e o sentido da vida. Há esperança de encontrar satisfação em Cristo. Há esperança. Você tem que fornecer esperança para a pessoa que as coisas podem ser diferentes. E isso se dá através da obra e da pessoa de Cristo. A verdadeira transformação, a verdadeira mudança, a esperança genuína está no Evangelho de Jesus Cristo. É por meio de Jesus Cristo que todas as coisas são transformadas e restauradas. A verdadeira solução não está em adotar um comportamento melhor, ou em algum tipo de medicação, ou de tratamento que vai me aliviar um sintoma. Isso pode ajudar a pessoa a se sentir melhor, mas não trata o real problema. Então, fornecer esperança por meio de Cristo. Quarto, ajude a pessoa a entender que a depressão não é algo que simplesmente aconteceu, mas uma interpretação e reação às circunstâncias da vida. Então, infelizmente, muitas pessoas adotam a ideia de que a depressão, por exemplo, é como... vou usar uma doença mais orgânica e comum assim. A depressão é como uma infecção. Ela surgiu ali na minha vida. Simplesmente apareceu e agora eu tenho que ir lá e resolver esse problema. Depressão geralmente não é assim. Não é um evento. Não é algo que simplesmente acontece. Mas ela é gerada por uma interpretação, pela forma como eu vejo a vida e pela minha reação às circunstâncias da vida. É por isso que você vê pessoas em circunstâncias semelhantes, mas com reações diferentes. Se fossem as circunstâncias que determinassem, todos nós reagiríamos iguais, submetidos a uma mesma situação. Vou dar um exemplo banal novamente, mas só para ilustrar. Você sai aqui na Marginal. Pega a Marginal 6 horas da tarde ali. Vai estar trânsito, evidentemente. Tá? Dia da semana. Você pega a Marginal 6 horas da tarde. Aí você observa as pessoas. Você olha para um lado, tem uma pessoa que está lá, buzinando, tentando cortar os carros e tal, e com raiva e desesperada. Você olha para o outro lado, tem outra pessoa lá, ouvindo o som no carro dela, ou rindo com algo que está falando no rádio ou num podcast que ela está ouvindo. Tal. A circunstância das duas pessoas é a mesma. É o trânsito de São Paulo. Mas as reações são diferentes. Isso faz parte da forma como as pessoas estão interagindo com a circunstância. Circunstância não determina a minha reação. Ela influencia a minha reação. Mas ela não determina. O que determina? É a minha interpretação, é o meu coração, é a minha atitude exposta à circunstância. É isso que a pessoa tem que entender. Ela pode reagir de forma diferente quando ela interpreta e lida com as suas emoções diante da circunstância de forma diferente. Eu peguei o texto bem conhecido de Filipenses 4 aqui, porque é um texto em que Paulo está falando disso. Ele fala, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.
Primeiro, é um aprendizado. Eu aprendi, Paulo diz, a viver contente em toda e qualquer situação. Então note que ser aprendizado não é algo que é característica da pessoa. Ah, tal pessoa é assim ou tal é assim. Tem pessoa que é mais calma, tem pessoa que é mais... Não, é um aprendizado. Eu aprendi a viver contente. E aí ele começa a narrar circunstâncias. Ele fala de circunstância de fartura, mas ele fala de circunstância de escassez. Ele fala de circunstância de honra, mas de situação de humilhação. Ou seja, coisas boas e coisas ruins. Mas qual que era a reação de Paulo nas coisas boas? Contentamento. E nas coisas ruins? Contentamento. Entende? A circunstância não moldava a atitude dele. Por quê? Porque ele aprendeu. Aprendeu o quê? Que o contentamento não depende das circunstâncias. Depende da vida dele com Deus. Eu posso ser feliz pobre ou rico. Eu posso ser feliz com saúde ou com doença. Eu posso ser contente em Deus com bons relacionamentos ou com relacionamentos difíceis. Não é isso que molda o meu contentamento. O que molda meu contentamento é como está a minha vida alinhada com Deus, minha visão, meu propósito, minha orientação de vida. É isso que, com amor, com paciência, precisa ser transmitido para a pessoa que está abatida, né, com sentimentos depressivos. Ela precisa voltar a enxergar a vida de uma forma de que as circunstâncias que ela está vivendo não devem moldar quem ela é. O que molda quem ela é a reação a essas circunstâncias, não as circunstâncias. É por isso que tem pessoas que, como a gente falou, têm tudo e são insatisfeitas. E pessoas que humanamente não têm nada e são satisfeitas. Sim. Temos vários... Uhum. Sim. Temos vários exemplos disso nas Escrituras. José, Daniel, os amigos de Daniel. Mas geralmente a gente gosta mais dos exemplos que têm um final feliz, humanamente falando. Tem os exemplos que, humanamente falando, não têm um final feliz. Como, por exemplo, Paulo. Paulo, quando ele vai para Jerusalém, ele sabe que ele vai ser preso e provavelmente condenado à morte. E as pessoas falam para ele, olha, não vai não. Ele fala, por que vocês estão me constrangendo aqui? Eu estou pronto a entregar minha vida se for necessário. Aquele homem estava tão consciente de quem ele era, de qual era o seu propósito, e de que o contentamento dele não estava restrito às coisas desse mundo, que ele falou, se Deus quiser que eu, como ele fala aos filipenses, né? Se Deus quiser que eu vá, que eu morra, é lucro, é incomparavelmente melhor. Então não tem nada que tira o contentamento, a satisfação, a alegria da vida de alguém que tem plena consciência de quem é, do seu futuro e do seu objetivo, propósito na vida. Paulo é o maior exemplo disso. Ele foi morto. Morreu nas mãos de Nero, do imperador Nero. Mas ele está tranquilo quanto a isso. Ele não estava deprimido com relação a isso, ele não estava abatido com relação a isso. Ele tinha plena consciência de quem ele era, ele tinha plena consciência da sua missão, ele tinha plena consciência do objetivo da sua vida. Isso leva a ser satisfeito. Não quer dizer que não tem momentos de tristeza, como a gente falou. A gente vive num mundo caído, vão ter dificuldades, vão ter provações. Mas isso leva a um espírito de contentamento. Sou alguém contente, satisfeito em Deus. Outro conselho é ajude a pessoa a entender os propósitos de Deus com o sofrimento. E aí nós já lemos esse texto.
O propósito de Deus de nos conformar à imagem do seu Filho. Deus não existe para tirar tudo aquilo de ruim aos nossos olhos da nossa vida. Eu sei que muitas vezes é a visão da sociedade a respeito de Deus. Deus existe para não deixar as coisas ruins acontecerem na minha vida. Não. Lembra? Primeira definição que a gente começou? Deus é o Criador, nós somos criatura. O Criador não existe em função da criatura. A criatura existe em função do Criador. O simples fato, como nós falamos, refletimos no primeiro período, de estarmos vivos, é manifestação da graça de Deus. O que merecíamos, pela consequência do nosso pecado, é a morte. É a condenação eterna. O simples fato de estarmos vivos é manifestação da graça de Deus. Então, eu estou doente. Em vez de eu reclamar que eu estou doente, eu deveria ser grato porque eu tenho vida. Em vez de reclamar porque eu tenho pouco dinheiro, eu devia agradecer. Porque tudo é graça, não existe mérito. O problema é que a gente vive numa sociedade de que a gente acha que a gente merece as coisas. Quando a gente passa por uma situação difícil, a gente fala assim, eu não mereço isso. Na verdade, se for falar em merecimento, o que nós merecemos é condenação. Isso é o justo. Todo o restante é graça. Tudo o que nós temos é graça. Se nós não entendemos que Deus usa o sofrimento para nos moldar, nós nunca vamos saber lidar com o sofrimento na vida. E aí, toda vez que vier um sofrimento, vai ser um desespero para nós. E a gente vai sempre depender da circunstância favorável. Quando a circunstância não é favorável, a gente vai viver o que a Bíblia chama da pessoa imatura. Ela é levada para um lado e para o outro. Ela vai para um lado, vai para o outro. Por quê? Porque ela depende das circunstâncias, ela não é estável. Ela não tem estabilidade. Ela depende sempre das coisas estarem bem aos olhos dela. Outra questão importante para ajudar na questão da depressão é ajudar a pessoa a avaliar as causas dos sentimentos depressivos e a buscar o arrependimento por qualquer ação ou reação que não seja bíblica. Então a gente viu que esse é das possíveis causas da depressão, uma ação ou uma reação não bíblica. Então ajudar a pessoa a identificar quais são as causas. Por que eu estou me sentindo assim? Aquele exercício de reflexão que a gente faz tão pouco na nossa cultura, infelizmente, a nossa cultura é uma cultura que você tem que estar sempre conectado. Essa é a palavra, né? Ligado, conectado. Então, a gente não tem tempo de reflexão. A gente não para refletir na vida. A gente não para avaliar. Por que eu estou pensando tal coisa? Por que eu estou sentindo tal coisa? Por que está acontecendo tal coisa na minha vida? O que Deus quer me ensinar com isso? A gente não para ter momentos de reflexão, de avaliação. A gente vive numa sociedade em que você está sempre fazendo alguma coisa, está sempre em atividade, está sempre ligado com algo. Até nos momentos de descanso. Em que a gente para as coisas, a gente está ligado com alguma coisa. Então a gente não tem tempo de reflexão. E para lidar com as nossas emoções, nós precisamos ter momento de reflexão. É fazer como o salmista. Lembra o que o salmista fazia quando ele estava abatido? Ele se questionava. Por que está abatida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Ele se aconselha, espera em Deus. O salmista reflete. O salmista pergunta. Mas a gente não para refletir na nossa vida. Por que eu estou pensando isso? Por que eu estou sentindo isso? Poxa, se Deus é bom, se Deus é amoroso, me perdoa, se Deus tem um propósito para a minha vida de me moldar a imagem do Filho dele, faz com que todas as coisas cooperem para esse benefício, de me tornar mais parecido com Cristo, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou pensando isso? Por que eu estou direcionando a minha vida dessa forma? A gente não para refletir. E parte do processo de ajudar é um processo de reflexão. De parar e confrontar o coração com a palavra. Eu estou sentindo isso, mas é isso que eu deveria sentir?
Eu estou pensando isso, mas é isso que eu deveria pensar? Eu estou agindo assim, mas era dessa forma que eu deveria agir? É ensinar o próprio coração, através da reflexão. Além disso, ajuda a pessoa a renovar sua mente, com pensamentos corretos sobre o caráter de Deus, seus planos e o valor da nossa identidade em Cristo. Lembra que a gente falou? Toda vez que a Bíblia fala do processo de mudança, ela fala aqui, ó, renovação da mente. A forma de enxergar o mundo precisa ser transformada. O processo envolve renovar a mente. É por isso que eu não estou aqui todo domingo, estou na minha igreja, mas eu sei que os pastores aqui ensinam vocês que vocês precisam ler a palavra, considerar a palavra. Por quê? Porque você precisa renovar sua mente. Sua mente precisa ser moldada. Não conformada, não tomar a forma deste mundo, mas transformada pela renovação da mente. Então, se eu sou uma pessoa que está abatida, mas eu continuo alimentando os mesmos valores da sociedade que me levam ao descontentamento, ao abatimento, eu nunca vou sair desse quadro mesmo. Eu preciso alimentar coisas novas, coisas diferentes, coisas boas. Tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é puro, isso tem que ocupar meu pensamento. Eu preciso renovar a mente com a palavra. Eu preciso renovar o espírito do meu entendimento. Estou citando trechos aqui, que Paulo fala sobre isso. Filipenses, Efésios, Romanos. É um processo que eu preciso trabalhar na minha mente. Então, para ajudar alguém que está lidando com sentimentos depressivos, abatimento, você precisa ajudar essa pessoa a nutrir valores, pensamentos que são provenientes da palavra. E é um processo. Em que ela vai usando a linguagem bíblica novamente, se despojando de certos valores, se revestindo de novos valores. Ela vai começar a entender que aquilo que ela não tem e que leva ela ao abatimento, talvez não seja tão importante assim. Que ela tem outras coisas muito mais importantes na identidade dela em Cristo, em quem ela é, em Cristo Jesus, do que aquilo que ela não tem na vida. É um processo de reabituar a mente, ou renovar a mente com a verdade da palavra de Deus. É uma das formas de você ajudar a pessoa. Também, encorajar a pessoa a desenvolver um espírito grato e alegre no Senhor. Eu gosto desse texto de Efésios, capítulo 5, porque geralmente as pessoas, quando falam sobre alguém cheio do Espírito, elas espiritualizam isso. Então, quando fala, o que é alguém cheio do Espírito? As pessoas, às vezes, elas têm uma visão espiritualista disso. Alguém cheio do Espírito é uma pessoa, ela não anda na igreja, ela levita, de tão espiritual que ela é. O rosto dela brilha, de tão espiritual que ela é. Paulo aqui indica o que é ser alguém cheio do Espírito. Ser alguém cheio do Espírito é ser alguém alegre, que louva, que é grato, que é humilde. Olha o que ele diz no texto. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como? Como esse ser cheio do Espírito é evidenciado? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos, cânticos espirituais. Louvor a Deus, alegria diante do Senhor. Dando graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Gratidão. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Submissão, humildade. O que é alguém cheio do Espírito? É alguém que louva em comunidade, que se alegra no Senhor, que é grato por aquilo que Deus dá, que é humilde, que se submete nos relacionamentos. Isso é evidência de ser cheio do Espírito no texto de Efésios 5. Nós precisamos ajudar as pessoas a desenvolver o espírito grato e alegre, contente no Senhor, satisfeito no Senhor. Se eu não tiver gratidão, se eu não ser satisfeito, contente, alegre com o que Deus me dá em Cristo Jesus, eu vou de fato sempre estar decepcionado, abatido, amargurado.
Porque eu estou olhando muito mais para aquilo que eu não tenho, que eu acho que eu deveria ter, do que para aquilo que eu tenho, que é muito maior, inclusive. Nós temos... eu não conheço vocês aqui. Não conheço a realidade de vocês, o dia a dia de vocês, a condição financeira, os relacionamentos, as dificuldades que vocês estão passando. Mas se você é salvo em Cristo Jesus, o que as Escrituras dizem é que você já foi abençoado com toda a sorte de bênção espiritual em Cristo, nas regiões celestiais. Ou seja, você tem tudo aquilo que você precisa. Não está te faltando nada. Tá? O que falta não é fundamental. Não é fundamental. Pode ser da nossa cultura, os valores da nossa cultura, mas diante de Deus, a sua identidade em Cristo, você já tem tudo aquilo que você precisa. Isso deveria nos levar à gratidão e à alegria. Então, quando eu vou renovando minha mente com as verdades da palavra de Deus, em vez de eu ficar abatido, desanimado pelo que eu não tenho, eu começo a enxergar e a me alegrar e a ser grato por tudo aquilo que eu tenho em Cristo Jesus. A herança que eu tenho em Cristo é muito maior do que qualquer coisa que eu possa ter nessa terra. Então, nesse sentido, à medida que eu vou renovando a minha mente com essas verdades, em vez de eu ficar abatido e desanimado, eu vou me tornando alguém satisfeito, grato, por aquilo que eu tenho em Cristo Jesus. Estimule a pessoa a ser obediente e cumprir suas responsabilidades a despeito dos seus sentimentos. Isso é algo importante para a pessoa que está em depressão, tá? Porque a pessoa que está em depressão, geralmente, o que ela vai ficar? Ela vai ficar mais paralisada. Ela não vai fazer, geralmente, as suas responsabilidades. Às vezes ela é até afastada do serviço, dependendo do caso. Às vezes ela não tem um serviço, de carteira assinada, mas ela tem responsabilidades diárias, coisas que ela fazia que ela deixa de fazer. E isso, na verdade, é pior para a pessoa. As coisas suas responsabilidades, que vão sendo tiradas ou deixadas de fazer, vão dando um senso maior de inutilidade, um senso maior de incapacidade de fazer as coisas. Então, o que é algo que você tem que trabalhar com a pessoa? E é claro, é gradativo. Às vezes a pessoa está num estágio que você não vai falar assim, a pessoa não levanta da cama há uma semana, você vai falar assim, vem aqui que você vai encher uma laje comigo hoje. Não é assim. Tá? É gradativo, é um processo. Mas é ajudar a pessoa a trabalhar para fazer coisas, agir, ser ativa, a despeito ou independentemente dos seus sentimentos. Porque na nossa cultura, eu ajo quando eu sinto. É assim que as pessoas fazem. Eu sinto que eu deveria fazer, então eu faço. Até a questão do perdão que foi levantada. Às vezes a pessoa não perdoa outra pessoa, por quê? Porque eu ainda não senti que eu deveria perdoar. Nós trabalhamos na base das emoções na nossa cultura. E, na verdade, emoções deveriam ser reflexo das atitudes do nosso coração. Então, por que eu perdoo? Porque Deus fala que eu devo perdoar, assim como Ele me perdoou, então eu perdoo. E aí minhas emoções, a partir do momento que eu perdoo, vão sendo trabalhadas com aquela pessoa. Eu não tenho que esperar as emoções acontecerem para perdoar. Eu perdoo, porque é o correto, é o bíblico, é o que Deus fez comigo. É o espelho, o caráter dele. E aí Deus vai trabalhando nos meus sentimentos, nas minhas emoções. Então, a pessoa que está em depressão, nesse sentido, é da mesma forma. Então hoje você vai fazer isso aqui. É pouca coisa, mas você vai ter essa responsabilidade aqui. Porque isso ajuda a pessoa, inclusive, a notar que é possível sair daquele estágio. Então hoje você vai fazer essa tarefa aqui, é uma simples tarefa. Você vai fazer essa tarefa aqui hoje. Amanhã você vai fazer isso e isso. A pessoa vai vendo de que ela consegue controlar as atitudes, mesmo que ela se sinta mal. O sentimento vai sendo moldado com o tempo, é um processo. Mas ela pode ser responsável pelo que ela faz, independente do que ela sente. Ela não precisa se sentir totalmente bem para fazer. Ela vai fazendo enquanto ela vai sendo trabalhada nos seus sentimentos. Então eu sei que às vezes a gente, até por compaixão e por tentar ajudar, às vezes a gente deixa a pessoa sem nenhuma responsabilidade. Mas isso é pior para ela. Por quê? Porque ela não tem nada para fazer, ela se sente inútil, ela se sente incapaz, ela vai ficando cada vez pior. Então o fato da pessoa fazer coisas, agir, se sentir útil,
ajuda, né? Mesmo que ela não sinta vontade de fazer. Né? A gente, vamos falar real, né? Nós vivemos no mundo real. Você só faz aquilo que você tem vontade? Você está sempre com vontade de trabalhar? Né? Você está sempre com vontade de fazer suas responsabilidades diárias? Né? Não. Muitas coisas nós fazemos por virtude. O que é virtude? Eu sei que é bom e eu faço mesmo que eu não tenha vontade de fazer. Um hábito virtuoso. Bom. Mesmo que eu não tenha vontade, eu tenho responsabilidade, vou lá e faço. Não, eu tenho um compromisso aqui com a minha família, eu preciso desse sustento, eu vou fazer mesmo que eu não tenha vontade. Isso é virtude, não é... Muitos falam que isso é hipocrisia. Não, isso não é hipocrisia. Não, se eu faço e não tenho vontade, é hipocrisia. Não. Hipocrisia não é isso. A definição de hipocrisia que está errada. Né? Isso aí você está submetendo o seu eu para fazer o que é correto, mesmo que você ainda não esteja com vontade de fazer. E a pessoa que está lidando com sentimentos negativos, ela precisa ser trabalhada nesse aspecto também. Ela cumprir suas responsabilidades gradativamente, passo a passo, mesmo que ela ainda não sinta vontade de fazer. Isso vai dando esperança de que ela consegue, né, sair daquela situação. Por fim, para a gente concluir nosso primeiro período, antes de ir para o nosso almoço, ajude a pessoa a focar nas coisas celestiais e ter uma perspectiva de vida à luz da eternidade. Paulo, né, e nós já falamos um pouco de Paulo, né? Paulo foi preso, açoitado, depois na sua vida morto por causa do Evangelho, mas ele fala assim, porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Quando Paulo coloca em nível de comparação, ele fala assim, não importa o que você passa nessa vida. Né? O sofrimento presente não tem como ser comparado com a glória futura. Não tem nível de comparação aqui. Tá? Então, meus irmãos, nós vivemos em uma realidade afetada pelo pecado. Isso envolve dificuldades na vida. Circunstâncias difíceis. Deus as permite e as usa, como a gente viu, para o nosso crescimento. Para o nosso aperfeiçoamento em Cristo. Agora, quando nós comparamos isso e colocamos na balança a luz da vida eterna, não há comparação. Entende? Não há peso de comparação, é o que Paulo está falando aqui. Não tem como ser comparado. É muito superior à glória que será revelada no futuro. Então, se você é cristão, se você tem Cristo Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, não há nada, ou nada neste mundo deveria tirar a sua paz e o seu contentamento. Porque você já tem tudo e muito mais. Né? Por mais que você sofra nessa vida, e tem pessoas que vão sofrer mais, tem pessoas que vão sofrer menos, depende do plano de Deus para cada um, mas por mais que você sofra nessa vida, não há comparação com o que há de vir. E a gente volta para o exemplo de Jó, que olhava a luz do futuro, mas que aconteceu na sua vida terrena também. Ele passou por todo aquele sofrimento, ele chegou no final da vida dele e falou, agora eu vejo o Senhor. E note que no começo do livro, ele é identificado por Deus como um homem justo e temente, que não havia ninguém na terra como ele. Mas ao final de toda aquela experiência, ele terminou a vida dele mais próximo de Deus do que ele estava anteriormente. Então, a grande questão que precisa moldar o nosso coração é qual é a nossa expectativa sobre a vida? O que nós queremos? Porque isso vai conduzir as nossas reações, inclusive nossas reações emocionais. Se eu quero proximidade de Deus, vida com Ele, minha vida está orientada para adorá-lo, eu sou um representante dele nessa terra, não há nada nesse mundo que pode tirar minha paz de espírito, meu contentamento em Deus. Mas qual é o grande problema? O grande problema é quando a gente muda o foco. E isso é sutil, isso acontece muitas vezes, porque nós somos pecadores. É como o exemplo de Pedro, né, que estava caminhando sobre o mar ali, e quando ele olhou e viu as ondas, ele começa a afundar e a ficar desesperado. Nós fazemos isso na nossa vida muitas vezes.
Nós estamos caminhando com Deus, mas de repente, nós começamos a colocar outra coisa como alvo da nossa vida. E aí, quando essa outra coisa que a gente coloca como alvo da nossa vida não acontece, a gente começa a entrar em desespero. A gente começa a afundar. A gente começa a ficar abatido, desesperado. Por quê? Porque a gente colocou nossa confiança, nossa esperança em algo que não é o Senhor. O que a gente precisa fazer quando isso acontece? Voltar. Reorientar a nossa vida. Confessar o que é necessário ser confessado, se arrepender do que é necessário ser arrependido, e voltar. Quando a gente está caminhando para o Senhor, caminhando com o Senhor, buscando uma vida com Ele, de intimidade com Ele, de comunhão com Ele, nós podemos estar, como diz Paulo, aprender a viver contentes em toda e qualquer situação. Tá bom? Nós temos ainda até o nosso horário meio-dia e meia, cerca de 8, 9 minutinhos. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer, alguma colocação antes da gente encerrar nosso primeiro momento aqui para o nosso almoço? Se alguém tiver, fica à vontade. Pode fazer, pode perguntar. Senão a gente vai orar, vai encerrar e vamos para o nosso almoço e a gente volta no período da tarde para falar sobre ansiedade. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Sim, por favor, irmã. Qual é o seu nome? Noélia. Tá. Solução real só por meio de Cristo. Vou usar uma ilustração que eu aprendi uma vez, ela é um pouco forte, mas eu acho que serve para ilustração. Você ajudar uma pessoa, por exemplo, a ter um relacionamento melhor, a controlar melhor suas emoções, sem apresentar o real problema, a real solução que é Cristo, é como você colocar um ar-condicionado num trem que está indo rumo ao inferno. A pessoa vai ter um conforto, mas o destino final dela é o mesmo. O problema dela não foi resolvido. Então, fundamentalmente, o grande problema do ser humano é a separação e a inimizade com Deus. A única solução está em Cristo Jesus. Então, como eu consigo ajudar alguém que não conhece a Cristo? Orando e evangelizando. Eu posso dar conselhos que podem ajudar, uma dica de comportamento aqui e ali? Pode, mas isso resolve o real problema dela? Não. Não resolve. A única solução está em Cristo para o problema do ser humano. Tá? Ela só consegue viver isso aqui que a gente falou se ela tiver o Espírito Santo de Deus. Reorientar a vida dela à luz da palavra, só se ela for do Senhor. Então, o que a gente faz com uma pessoa que não é do Senhor ainda? A gente mostra que a grande necessidade dela é Cristo. A grande necessidade dela é Cristo. Enquanto ela não se render a Cristo, não vai ter técnica, não vai ter dica, não vai ter ajuda que realmente vai resolver o problema do coração dela. Ela precisa de um Salvador. Ela não precisa de uma ajudinha. Ela precisa de um Salvador. De alguém que a salve, que a resgate dali. É a única forma de resolver de fato. Aconselhamento bíblico não é dicas para uma vida melhor. É dependência de um Salvador, que é Cristo. Então, a real solução está em Cristo. Por exemplo, as pessoas perguntam, vocês aconselham... lá na igreja a gente tem um ministério de aconselhamento, né? Vocês aconselham pessoas de fora da igreja? Sim, aconselhamos. Como que funciona esse aconselhamento? As pessoas chegam, a gente ouve o problema das pessoas e através do problema dela a gente vai mostrar, a única solução para o seu caso aqui é você precisa de um Salvador. É evangelismo. Não tem como eu falar para a pessoa, você precisa ser transformada, você precisa renovar sua mente. Se ela não tem o Espírito Santo de Deus, ela não vai conseguir fazer isso. Ninguém humanamente faz isso. Então a solução parte da necessidade do Salvador Cristo Jesus. Uhum. Falar o que é mais fácil ou não mais fácil é difícil às vezes, né? Depende da reação de cada pessoa. Mas às vezes a própria
As próprias tentativas que a pessoa já teve e frustrações ajudam ela a enxergar que ela precisa de algo diferente. Pode ser. Tem pessoas que não, como a irmã falou, estão totalmente aversas. Mas quem faz a obra é o Senhor. Independente da experiência que a pessoa já teve ou não, o nosso papel é mostrar que o grande problema do ser humano fundamental é contra Deus e que ela precisa de um Salvador que é Cristo Jesus. Não é o psicólogo e nem só... A questão não é só o psicólogo, porque às vezes cria-se uma caça às bruxas, né, a psicologia. Não é o psicólogo, como não é o pedagogo, como não é o filósofo, como não é o antropólogo, como não é o sociólogo, como não é o religioso, necessariamente. A solução está numa pessoa, Cristo Jesus. Sim, meu irmão. Pois não. Aqui seria uma outra palestra, né? Sobre perdão, mas eu vou responder rapidamente. Oi? Vai ter, então. Eu gosto de comparar sempre com a ação de Deus. Tá? Imagine que Deus faça assim. Tá bom, eu te perdoo, mas eu não quero mais relacionamento com você. Não é o tipo de perdão que a gente recebe de Deus. Tá? Isso não significa que não existe prudência. Tá bom? Então, eu sei que, por exemplo, meu irmão, sei lá, vou usar um exemplo. Eu emprestei dinheiro para ele e ele não me devolveu. E eu sei que ele tem dificuldade nessa área financeira. Eu perdoei ele. Isso significa que eu tenho que prestar dinheiro para ele de novo? Não necessariamente. Tá? Perdoar não quer dizer que você não vai ser prudente em certos casos. Eu perdoei porque tal pessoa estava numa circunstância perigosa, aí eu vou me expor de novo a uma circunstância perigosa? Não, não necessariamente. Tem questão de prudência. Mas perdoar é estar disposto a relacionar de novo. Não existe perdão e cada um fica de um lado. Pode. Eu entendo que não existe nada, né, que não possa ser restaurado. Vai depender muito da disposição das pessoas. Eu já aconselhei vários casos na igreja em que houve infidelidade e hoje os casais estão restaurados. Se a pessoa de fato quer perdoar, né, de fato perdoa e trabalha para o relacionamento, não há nada que Deus não possa restaurar. Então vai muito da disposição da pessoa. É possível restaurar? É possível. É um trabalho, é um processo, a pessoa tem que estar disposta, mas é possível restaurar. Tem vários casamentos que já passaram por isso e foram restaurados. Sem dúvida. É um trabalho. Mas sabe qual que é o problema com relação ao perdão? Eu não vou dar aula de perdão, hein, gente? Vai ter professor que vai dar aula de perdão para vocês. É que para mim, o texto que resume a questão de perdão na Bíblia é a parábola que Jesus conta para Pedro. Quando Pedro fala assim, até quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 7. Jesus fala, até 70 vezes 7. Aí ele compara. Tem um senhor que tinha um cara que devia para ele uma dívida impagável. E o senhor perdoou. Aí esse homem que tinha uma dívida impagável, que foi perdoado, ele não quer perdoar o outro que deve 100 denários para ele. 3, 4 meses de trabalho. O que isso ilustra? Isso ilustra o nosso coração duro com relação ao perdão. Porque eu fui perdoado de uma dívida impagável. Não tem nada que alguém nesse mundo possa fazer para mim que é maior do que eu fiz contra Deus. Essa é a questão. Então, por exemplo, a minha esposa, ela é infiel, vamos supor. O caso está dando.
O pecado dela contra mim não é maior do que o meu pecado contra Deus. O meu pecado foi perdoado. Entende? É que a gente acha que o pecado contra nós é sempre maior. Né? A gente sempre acha que o pecado quando é contra nós é sempre maior. Mas o pecado que eu cometi que era maior foi perdoado. Por que eu não quero perdoar? Só a pergunta para quando o professor de perdão vier, vocês perguntarem para ele. Vamos lá, vamos orar para a gente concluir nosso momento, para o nosso almoço, já deu tempo aqui. Vamos colocar diante do Senhor. Obrigado, Deus e Pai, pela oportunidade de ter esse dia separado para refletirmos nesses temas tão importantes, tão pertinentes, tão presentes na nossa sociedade. E obrigado porque a sua palavra nos fornece esperança e instrução. Nós temos a solução por meio de Jesus Cristo, nós temos a orientação por meio da sua palavra, nós temos a presença do seu Espírito que nos ensina e nos fortalece para uma vida contigo. Então, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar com os nossos irmãos em Cristo aqui hoje, refletindo sobre esse tema, e que o Senhor, de fato, nos ajude a ter uma vida orientada para o Senhor, e isso reflita no nosso controle das nossas emoções, nos nossos relacionamentos, na nossa vida perante o Senhor. É em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Almoço pronto.